Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula na disciplina de saúde do idoso. Espero que estejam todos bem, se cuidando. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Como de costume, eu vou deixar o conteúdo da aula para consulta, atividade complementar valendo ponto para ajudar na nota final. E essa mesma atividade é o que garante a presença em aula, tá bom? Então, hoje a aula é um pouquinho mais curtinha, a gente vai começar a entrar na questão de legislação, entender um pouco mais daquilo que a gente pode fazer com o idoso, com relação à proteção, prevenção e promoção da saúde, tá bom? E algumas avaliações que são feitas no Sistema Único de Saúde, em virtude do Estatuto do Idoso, tá bom? Para a gente direcionar e saber o que eu vou fazer com esse idoso, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje, ainda na nossa disciplina de saúde do idoso, a gente vai ver a questão de legislação e avaliação multidimensional, tá bom? 3 legislações são importantes, adoro o símbolo da justiça, né? A questão do equilíbrio, a questão de que não precisa enxergar para poder ser justa. É óbvio que problemas acontecem, nem toda a legislação é cumprindo à risca, mas cabe a gente estar fazendo parte e ajudando nessa situação, tá bom? Então, a gente vai ver a Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8842 de 94. A gente vai ver o Estatuto do Idoso, que é a lei mais importante e aqui tem mais respaldo e recurso para o idoso, tá bom? Que é a 10.741 de 2003. E a Política Nacional da Saúde do Idoso, que tem interferência em algumas situações no nosso dia a dia, que é a 2528, mais recente, de 2006, tá bom? Então, começando pela Lei 8842, que é a Política Nacional, ela foi regulamentada, apesar dela ser descrita em 94, ela só foi regulamentada em 96 por um decreto-lei, tá? Nela, a gente consegue ver alguns direitos das pessoas idosas, né? Ela aborda algumas questões, ela é muito mais pontual de dizer e de classificar algumas coisas, né? E dar o direcionamento de quem é cada responsabilidade, tá bom? Ela assegura os direitos das pessoas idosas, entende que o envelhecimento é uma questão de interesse da sociedade em geral, e é preciso se considerar algumas diferenças econômicas, sociais e regionais no país na formulação de políticas direcionadas aos idosos. Então, o que eu faço aqui em São Paulo não é o mesmo que eu vou poder fazer lá no Nordeste, porque são culturas e tradições diferentes, ou lá no Sul, por exemplo, ou lá no Centro-Oeste. Cada um tem as suas especificidades. Então, eu tenho que pensar nisso antes de pensar em algum plano, em alguma medida, em alguma coisa que eu possa fazer pelo idoso, tá bom? O objetivo dessa política é assegurar os direitos sociais dos idosos, criando condições para promover a autonomia, integração e participação do idoso na sociedade, tá? Ela entende que todos, família, sociedade e Estado, têm o dever de assegurar aos idosos o direito à cidadania. Isso não é uma responsabilidade única das famílias, mas é um dever de todos. Proíbe todo e qualquer tipo de discriminação de qualquer natureza, então não existe só o preconceito de raça, de opção sexual, de gênero, mas existe também a discriminação de idoso. Tinha uma novela na Rede Globo, inclusive, que tinha uma neta que maltratava os avós porque eles eram idosos, né? Então, aquilo era uma situação que marcava bastante e que, inclusive, a própria atriz deu depoimentos posteriores de que ela saía chorando de cena por ter que maltratar o casal de idoso. Enfatiza o atendimento não asilar, ou seja, não é para colocar esse idoso em instituição ou casa de repouso, mas, ao mesmo tempo,
ela tem que garantir que tem um atendimento, e existem abrigos, né, ou asilos, né, como eles chamam, para pessoas que não possuem vínculo familiar. Então, aquelas pessoas que não têm mais família para cuidar, ou não têm condição de ficar com a família em virtude de condições psicossociais, de maus tratos, de vulnerabilidade, então o governo tem que garantir uma condição segura no atendimento desse idoso no asilo, tá? E ela ainda fala que cabe ao Ministério promover a capacitação de recursos humanos voltados para o atendimento do idoso. Então, tem que ter cursos de aprimoramento, cursos de especialização para a população que cuida desse idoso, já que é uma população muito específica, tá bom? O Estatuto do Idoso, que é muito mais comum da gente ouvir falar e da gente estar presente no nosso dia a dia, ele é muito mais recente, óbvio, de 2003. Ele regula os direitos assegurados a todos os idosos, né? Então, ele fala dos direitos fundamentais, medida de proteção, políticas de atendimento, ele é muito, muito, muito amplo, né? Ações de fiscalização a entidades de atendimento, ele dá as infrações administrativas, ele fala do acesso à justiça e ele garante que isso tem que ser é, estabelecido e definido para todo e qualquer idoso, tá bom? Ele ainda estabelece que é dever da família, sociedade e poder público de assegurar que todos os idosos têm direito à saúde, à vida, alimentação, transporte, moradia, cultura, esporte, lazer, cidadania, liberdade, dignidade, convivência familiar e comunitária. Não é porque ele é idoso que ele tem que se isolar, que ele não tem direito a mais nada, muito pelo contrário, né? Ele tem direito e continua tendo os mesmos direitos que a gente tem, só que numa condição muito mais assegurada e muito mais de vigilância, porque ele pode estar numa condição muito mais vulnerável, tá? Esse estatuto ainda estabelece, né? Ele transforma em crime, com pena de prisão de 12 anos aos maus tratos aos idosos. Então, se a gente vê qualquer condição de maus tratos, a gente pode denunciar no Disque Denúncia, tá bom? Ou se tiver uma condição que está acontecendo ali naquela hora, a gente chama a polícia, tá? Proíbe também, assim como a política nacional, discriminação, inclusive nos planos de saúde por cobrança diferenciada por idade, óbvio. Existem planos de saúde específicos para cuidar da saúde do idoso, mas ainda assim eles não podem cobrar nada exorbitante, tá? Assegura o fornecimento de medicamentos, uma vez que ela está bem ligada ao SUS, né? Principalmente aquelas medicações de uso contínuo, que são para hipertensão e diabetes, que é as doenças crônicas comuns da terceira idade, tá bom? Assegura aos idosos com mais de 65 que vivem em família carente o benefício de um salário mínimo, que aí está ligado à Previdência Social, ao LOAS e alguns benefícios do Ministério, tá bom? Da Previdência Social. Garante prioridade ao idoso na compra de unidades em programas habitacionais públicos. Então, o Coab, está lá, o Coab ou qualquer outro tipo de programa de habitação público, o idoso tem a preferência, tá? A outra lei que é bem abrangente também, que ela está direcionada, ela está intrinsecamente relacionada aos diretrizes e princípios do SUS, é a portaria 2528 de 2006, que é a mais recente, né? E aí ela direciona medidas individuais e coletivas desde a atenção primária até a atenção terciária de saúde, tá? Que vocês, se não viram, vão ver ainda em saúde coletiva, tá bom? Essa política, ela fala da promoção do envelhecimento ativo, então, lembra que a gente viu na aula passada, fazer atividade física, se manter sempre ativo para a gente não ter problemas. Fala da atenção integral à saúde do idoso, isso está bem relacionado aos programas e às atividades que tem no SUS, nas UBSs. Estimula as ações intersetoriais visando a integralidade da atenção, então, se eu estou na UBS, eu preciso de uma especialidade, eu encaminho ele para o AME, por exemplo. Ele está numa condição que ele está
passando mal, ele precisa de um atendimento hospitalar. Então, eu transfiro ele da atenção primária para atenção secundária, tá? Fala ainda de provimento de recursos para assegurar a qualidade de atenção à saúde desse idoso, estímulo à participação e fortalecimento de controle social. Então, os agentes comunitários ajudam bastante nisso, assistente social, né, para que se tenha uma rede de suporte que funcione para dar conta de acompanhar e ajudar esses idosos, tá? Essa política ainda fala da educação e formação, que o governo, né, é responsável pela essa educação e formação dos profissionais do SUS na saúde do idoso, uma vez que é uma coisa muito específica, tá? Então, o governo tem que dar conta disso, tá? De treinar e de capacitar esses funcionários para o atendimento que precisa ser dado, tá bom? Essa legislação ainda fala da divulgação de informações sobre essa política, então é que a gente desconhece muito daquilo que são os nossos direitos, né? Mas no SUS e nas UBSs a gente tem bastante recurso, tá? Promoção de cooperação nacional e internacional, das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa, e ele ainda fala do apoio ao desenvolvimento de estudo e pesquisas na área de geriatria, tá bom? Basicamente, essas são as 3 legislações mais importantes, lembrando que a mais abrangente é a do Estatuto do Idoso, tá? Que é mais comum e mais conhecida pela gente também, tá? E aí a gente entra numa segunda parte agora, falando da avaliação multidimensional do idoso, né? Aonde eu não posso olhar o idoso só por questões da saúde, só por questões da doença, só por questões do ambiente, não, eu tenho que considerar todas as particularidades de cada pessoa, além da questão das doenças e dos agravos, tá? Lembrar sempre, sempre que o envelhecimento é acompanhado por alterações biopsicossociais, ou seja, o meu ambiente social muda, o meu psicológico muda e o biológico, que é o meu organismo, também muda, tá? Lembrar que o foco é sempre a qualidade de vida, né? Quando eu estou avaliando esse idoso nessa dimensão mais ampla, multidimensional, tá bom? Mas sem desconsiderar que eu tenho algumas condições de morbidade, de doenças crônicas, né? Mas não no sentido de impor limites ou incapacidades, mas eu não posso deixar de considerar que isso acontece com o idoso, tá bom? Infelizmente, faz parte do envelhecimento, como eu já disse na aula passada, e a gente só tem que acompanhar e tentar amenizar as incapacidades, tá bom? Apesar dele, por exemplo, que nem o exemplo que eu dei na aula passada do idoso lá de 90 anos, ele tem uma doença crônica, uma, não, duas, né? Que é a diabetes e a pressão alta, mas isso não significa que ele está incapacitado funcionalmente, muito pelo contrário. Se ele está sob controle e acompanhamento, ele não tem nenhum risco e ele continua desenvolvendo as atividades de vida diária dele, as AVDs da vida, de maneira independente ou muito minimamente independente, tá bom? A maioria, eles mantêm essas AVDs preservadas como manutenção da funcionalidade, mesmo com essas doenças crônicas, tá? E aí, existem 2 tipos de avaliações para vocês entenderem. Uma mais simples, voltada para a avaliação da funcionalidade e incapacidade do idoso, inclusive o próprio agente de saúde do posto de saúde pode aplicar. E a outra, que é um pouco mais complexa, que envolve raciocínio, que envolve julgamento, é feita só por profissional com nível superior. Pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser o assistente social, tá bom? A primeira, que é a mais simples, ela vai avaliar a funcionalidade
e a incapacidade do idoso, então lembrando que funcionalidade, a capacidade dele executar as AVDs dele, né, as atividades diárias, sem desconsiderar que pode ter algumas limitações, ou tanto para AVD quanto para participação social, onde ele vive, e incapacidade são limitações tanto para as atividades quanto para a participação social. Às vezes ele pode ter as atividades dele de vida preservada, mas ele é incapaz de ter uma participação na sociedade, de interagir com outros idosos, tá bom? É o tipo de pessoa que a família deixa bem presa em casa, sofre algumas situações não muito agradáveis, tá bom? A abordagem, quando eu vou fazer essa avaliação, eu tenho que pensar sempre na autonomia e independência desse idoso, uma vez que isso é o principal objetivo nosso, tá bom? É sempre, sempre autonomia e independência para as AVDs. Pensando nisso, a OMS, em 2001, criou esse primeiro sistema de avaliação do idoso, que chama-se CIF, ou Classificação Internacional da Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Ela é bem parecida ela tá bem relacionada, associada ao CID, que é o Classificação Internacional de Doença, que é aquilo que o médico coloca lá no atestado, que é o que você está sentindo, só que com um número, tá? Essa CIF, ela tem duas partes, ela vai ver tanto a funcionalidade e incapacidade, tanto, né, do corpo, estrutura, quanto o contexto ambiental e pessoal no qual o idoso está envolvido, tá? Então, é muito importante a gente fazer, inclusive na presença do idoso, tá? E que, inclusive, o próprio idoso pode responder, e essa pontuação vai de 0 a 10, tá bom? E aí a gente classifica esse idoso conforme a pontuação, de acordo com os riscos para a realização de AVDs, tá? Em cima disso, eu vou propor algumas ações, por exemplo, para melhorar a condição do ambiente ou para melhorar a condição de saúde do idoso, tá bom? Essa primeira avaliação, que é a VES 13, ela avalia 13 itens, e tem a outra classificação, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, ou IVCF, que classifica o mesmo idoso, mas com 8 pontuações, 8 itens que ele avalia. Essa IVCF é a que só o profissional com nível superior pode fazer, tá bom? Basicamente, na VES, eles avaliam idade, percepção da saúde, presença de limitações, incapacidades e por aí vai, tá? Essa VES, ela pode dar abaixo de 2 pontos, entre 3 e 6, ou acima de 7, e aí abaixo de 2, olha lá, o idoso, muito bem, né? Tá lá, firme e forte, com todas as AVDs, sem problema nenhum, né? Fazendo tudo bonitinho, das atividades dele, né? Sem problema nenhum. O idoso com pontuação entre 3 e 6 já é um idoso com risco moderado ou em risco de fragilização. Dali para o risco, para a pontuação 7 é um passinho, né? Ou seja, é um idoso frágil, um idoso com risco elevado de dependência para as atividades de vida diária, tá? O ICVF, que é a outra classificação, lembra que eu falei que são 8 dimensões? Então, ele vai ver idade, percepção da saúde, as AVDs, a cognição, o humor e o comportamento, porque isso pode alterar no idoso, então a gente acha que, tá esquecido, isso é normal. Não, não é normal esquecer, né? Existem doenças relacionadas a isso que a gente tem que se preocupar, tá? Alteração de humor é um dos primeiros sinais e sintomas, por exemplo, que a gente vai de Alzheimer, tá? Até a gente perceber. Ou o idoso que está lá bem, que normalmente está calminho, ele começa a ficar agitado, começa a ficar confuso. Isso pode ser indício de infecção, então a gente tem que acompanhar e analisar, tá bom? Mobilidade, né? E aí não é só tá andando lá, mas tá andando claudicando lá,
quase caindo. Não é só isso que se avalia, né? Vai ver a marcha, se tem controle de esfíncter, que é muito comum o idoso perder o controle, né, de fazer xixi, tá? Comunicação, para ver a questão de visão e audição dele como que tá, que via de regra, dependendo da condição de vida e do trabalho desse idoso, ele pode ter uma condição maior ou melhor ou pior com relação à visão e audição, tá? É muito comum o idoso ter catarata, né? Então, isso prejudica a comunicação, porque se é aquele idoso que sempre lê o jornal, que gosta de ver uma televisão, ele vai estar incapacitado para isso, tá? E isso mexe muito com o psicológico do idoso. Como eu falei, então, a só é aplicada por profissional de nível superior, tá? E o que que eu faço com tudo isso, né? Eu vou ver se eu consigo acompanhar esse idoso só na atenção primária, se eu vou mandar ele para o hospital, se eu vou mandar ele para um ambulatório de especialidade, o que que eu vou fazer com esse idoso, tá bom? A pontuação é um pouquinho diferente, mas basicamente eu classifico o idoso em três níveis também. Então, baixo risco até 6 pontos, risco moderado para incapacidade entre 7 e 14 e alto risco acima de 15. Ainda que se dê os 15 pontos, por exemplo, isso não significa que ele já está incapaz, né? Eu posso criar condições ambientais, sociais, psicológicas, para que eu consiga estabilizar ele nessa situação e ele não piore, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje. Não esqueçam de responder a atividade valendo ponto e presença. Abraço a todos. Até a próxima.